Carinhosamente, bom dia, amigos ouvintes da 87,7 FM. Hoje, 25 de dezembro de 2022, desejando a todos vocês um Feliz Natal, né? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para onde você estiver, porque nós estamos aí com fusos horários diferentes. Gente dos 5 continentes já sintonizado com a gente nessa manhã de domingo, através das multiplataformas nossas aqui, da 87,7 FM, pelo YouTube, pelo aplicativo Nossa FM 87 e também pela Rádio Brasil Espírita. Muito bem, estamos hoje com a presença aqui marcante do Zé Jorge. Nós vamos abordar o tema de hoje, né? O Natal com Jesus, falar deste espírito mais evoluído que esteve na Terra, o espírito mais perfeito que passou pela Terra, que dividiu, né, a história, para quem estuda história, antes de Jesus e depois de Jesus. Bom dia, José Jorge. Dia de estudo bom, né? Sendo num domingo e num Natal. Bom dia, Márcio. Bom dia, Deco. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, ouvinte. Márcio, acho que nós, como pequeninos trabalhadores do Cristo, não podemos enjeitar trabalho. Porque é Natal, mas existe por aí, Márcio, corações carentes que tem que ouvir falar de Jesus. E num dia como hoje, dia de Natal, a importância de levar aos lares, e vai ficar gravado nas plataformas, a fala de nós lembrarmos de Jesus, esse Espírito, que mais evoluído que teve entre nós, que deixou um rastro de aprendizado para cada um de nós, quando ele disse lá, né, Márcio? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Exatamente. Agradecer aqui na técnica o Deco Luiz, pleno 25 de dezembro, domingo, caminho cansado, está aqui com a gente, firme, forte. Boa noite, não é? Muito obrigado aí, Deco, pela sua presença aqui no estúdio, né, fazendo esse banquete, né, espiritual hoje aqui, né? Com estudo nessa manhã de domingo, nessa sala de aula, e sempre lembrando, provavelmente, a primeira encarnação nossa, conhecendo a ciência chamada Espiritismo. Essa universidade fantástica, essa universidade que só tem um porém, não dá para se diplomar, o estudo é intermitente, não tem problema. Quando irmos para a pátria espiritual, continuaremos os estudos, né? É o nosso desejo, se nós fazemos por onde, com certeza teremos os acessos aos estudos e participaremos também dos estudos e dos trabalhos realizados no plano espiritual. Porque só tem 2 tipos de pessoas do outro lado, né, Zé Jorge? Aquela que dá trabalho e a que trabalha. Então, você que está aí estudando com a gente, nós vamos trabalhar. Marco Lazzarini, bom dia, eu trouxe um livraço para o sorteio de hoje, que hoje o Zé Jorge vai sortear. Hoje o Zé Jorge irá sortear esse livraço aí. Bom dia, Zé Jorge, Márcio, bom dia, Deco Luiz, o famoso gatinho da madrugada aqui na cidade, e bom dia a todos vocês, cativos ouvintes aqui da nossa FM e da Rádio Brasil Espírita, lá no Caribe brasileiro, lá em Maceió. Um bom dia a todos vocês, e bom dia, né? Ou boa tarde, boa noite, dependendo aí da onde a sintonia está chegando, do país que está chegando. Olha o livraço de hoje, gente. Encontros com Jesus. Sabe quem é o espírito? Ivone do Amaral Pereira. A tia Ivone. Tia Ivone. Que é grande médium, tinha mediunidade para todos os tipos, né? E principalmente a psicografia. Muitos livros dela já psicografados, psicografados, sorteados aqui também. Agora ela veio como espírito. O médium é o Wallace Neves, Encontros com Jesus, onde ela narra diversas passagens com Jesus. Diversas passagens aqui. E a gente daqui a pouco vai dar uma palhinha, né, para vocês saberem um pouquinho deste livro maravilhoso que conta, né, várias passagens do Cristo, tá? Das suas peregrinações. Tá? Então, você pode ligar 20, 30, 44, 61. Hoje eu vou estar aqui no telefone. Né? O Celso hoje está de folga. Um abraço para o Celso Tinta.
Você pode ligar 20 30 44 61, 20 30 44 61. O WhatsApp, se você quiser mandar alguma mensagem, alguma pergunta, é o 24 20 30 44 61. Você vai conversar diretamente com o Deco Luiz também, ou nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas, né? Programa Luz do Espiritismo no Facebook e também da Rádio Nossa FM. Você vai entrar em contato com a gente aqui, tá? E também vai estar concorrendo a este livraço. O Márcio e Marquinhos, só contar para o pessoal aí, quem não conhece, lá em Rio das Flores, onde a tia Ivone viveu, uma parte da vida dela, pertinho, aqui é Tendar de Pinta, tudo asfaltado, chega em Rio das Flores. Barracamento, lá tem uma casa espírita chamada Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira. Isso, na subida, né? Na subidinha. Fantástico local, você desce por debaixo assim, da casa, tem um jardim lindo, lá atrás tem um refeitório, tem as salas de evangelizações, e a vibração daquela casa é fantástica. E quando você entra na porta, logo está por cima da tribuna escrito Centro Espírita, a Universidade da Alma. Muito bacana, muito legal. Ivone, que a médium que psicografou, né, o livro memorável Memórias de um Suicida, que nós estamos estudando aqui com o André Matos, né, Marquinhos? Então, ao longo de muitos domingos, nós falamos até que vai ser mais uns 100 programas. Se tiver crédito na espiritualidade, né, para concluir toda a obra, né? Com a presença aqui marcante do José Jorge, vamos falar sobre Natal com Jesus. A gente falando, né, em off antes de entrar no ar, a questão, né, Nosso Senhor Jesus, não tem como um ser humano encarnado na Terra, né, não ter ouvido ou falado de Jesus para ele. Pelo menos por curiosidade, buscar informação, quem foi Jesus, né, porque é o homem que divide a história do planeta Terra em antes dele e depois dele. Isso é muito interessante, Márcio, ouvinte, a gente fazer esse apanhado, né, Márcio? Essa história de Jesus, esse espírito que nós deveríamos fazer as mais belas referências a ele, até no falar nele. Lembram quando o Chico se dirigia a Jesus, ele dizia ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ao nosso Senhor, como se ajoelhasse os corações para citar Jesus. Há muitos bilhões de anos atrás, Márcio, na formação do planeta Terra, Jesus já era um espírito iluminado. Só para a gente ter ideia, ouvinte, quem era Jesus quando foi planejado esse planetinho azul nosso, chamado planeta Terra. Jesus foi um dos arquitetos do planeta Terra. Bilhões e bilhões de anos depois, esse espírito renuncia à sua luz para vestir um corpo físico. E a gente não consegue parar, Márcio e ouvinte, Marquinhos, pensar a renúncia de Jesus, da onde ele estava, e vir naquela noite que nós, hoje, comemorando 24 de Natal, 24 para 25 de dezembro, não é, se for pegar a história, não é bem essa data, né? Sim. Mas o homem criou essa data como se fosse esse dia. A festa que foi no plano espiritual. Mesmo sabendo que Jesus viria entre nós, passar por tudo que ele passou, mas o legado que ele deixou há 2022 anos não foi esquecido. Imaginamos nós, Márcio, que a gente vivesse naquela época, aqui, nesse plano Terra, talvez a gente vivia, eu não sei, né? 2000 anos atrás, sei lá, só Jesus sabe. A gente devia estar gritando Barrabás. Lá na hora que Jesus chega e aqueles 3 reis vão seguindo aquela luz. A história conta a estrela de Belém, né, que o pessoal fala aí, e aqueles 3 reis foi seguindo aquela luz, aquela estrela, até onde Jesus estava. A gente fazendo assim um raciocínio bem
coisa, né, Márcio? A gente vai ver que aquela luz era Jesus chegando. Uhum. Lá naquele estábulo, no meio dos animais, José e Maria só lá, no meio dos animais, e Jesus é colocado naquela manjedoura que é um coxo de madeira que os animais se alimentam, Uhum. e ali ele vem trazer a história para a humanidade. O engraçado, mas que eu não sei se eu estou certo, se eu estiver errado, vocês me corrigem, do nascimento de Jesus até os 30 anos, a única vez que eu ouço, que eu sei que Jesus se destacou foi quando ele foi ao templo, ao meio dos doutores, Uhum. e começou a falar. Quando Maria vai retornando com José, cadê Jesus? E volta, Jesus estava no meio dos doutores, Falando de igual para igual, falando para igual, e dali Jesus sumiu de novo. Jesus trabalhou na carpintaria, Jesus foi uma criança como outro qualquer. E aos 30 anos, quando ele chega e vai até João e pede João para lhe batizar, que é um simbolismo também, e João diz, Senhor, eu não sou digno de te batizar. Cumpra-se a lei. Uhum. Olha só que legal, cumpra-se a lei. E ali João faz aquele simbolismo e fala, e eu estou entregando a ti. E aí Jesus começa, né, Márcio? Aquela caminhada, aquele trabalho, escolhendo os homens mais simples que tinha ao redor dele, quando ele disse para Pedro, Pedro, quer ser meu pescador de alma, não mais pescador de peixe? E vai convidando um por um que estava na tarefa ali, que a gente sabe, é o Batista, né? Não, desculpa, o evangelista, que já trabalhava com João, e os outros, todos aqueles homens simples, começa Jesus a fazer essa caminhada. Simples no solide, né? No seu dia a dia, mas era o espírito já preparado. Sim, o interessante, mas que a gente for pegar, nós que estudamos a reencarnação, que é o único dogma da doutrina espírita, todos aqueles que conviveram com Jesus, de uma certa forma, estava planejado para trabalhar com Jesus, sim, ou até mesmo, aí, gente, a gente vai abrir um parênteses, tá? Até Judas. Sim. Judas não veio para entregar Jesus, ele teria a possibilidade de passar por isso. Ele podia mudar a história. E se a gente for pegar a história, é muito interessante quando Jesus está lá no Monte das Oliveiras, que Judas chega, ele diz, Judas, o que queres de mim? Judas vai dar um beijo nele. Mas o Judas poderia, o combinado com os soldados, eu vou chegar, aquele que eu beijar é Jesus. Mas você falando aí, essa semana eu terminei de ler a obra Lázaro Redivivo, que da psicografia de Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos, e o último capítulo da obra, no capítulo 50, ele fala do diálogo entre Judas e Caifás. Ali você vê a armadilha que Caifás arma para Judas. Ele armou uma armadilha e Judas caiu. Tanto que quando viu que Nosso Senhor foi preso e não teria jeito de retornar, ele foi lá e devolveu as moedas. Sim, sim. Porque o combinado era para que Jesus viesse a libertar o povo judeu do jugo romano. O Judas não esperava que aquilo acontecesse. Judas foi traído. Dá o diálogo na íntegra lá, que a gente lê na obra, né? Porque isso nós não vamos encontrar nos evangelhos, está nos anais do mundo espiritual, e graças à doutrina espírita, graças aos espíritos, como o exército que desceram dos céus, vem nos trazer e nos abrir os nossos olhos para as realidades da vida, né? E aí, mas trazendo para nós hoje, quantos de nós também não caímos nas armadilhas? Sim. E aí depois a gente se arrepende. Porque a intenção de Judas, o que Judas pensava? Não, Jesus veio para salvar. Eu vou entregar ele, vai chegar aqui, vai fazer uma rebelião, entre aspas, sim, e vai salvar a humanidade. Só que quando ele viu que Jesus ia ser crucificado,
ele se suicidou. Mas ele poderia mudar a história naquela hora ali, quando Jesus disse: Judas, o que queres de mim? Quantas vezes Jesus não fala para nós: o que queres de mim? E a gente escorrega. Então, a história de Jesus, antes e depois, mudou a história da humanidade. Se a gente for pegar as falas de Jesus, quando ele diz no Evangelho de João, eu sou. São 7 passagens que ele diz dentro. Eu sou. Está no Evangelho de João, capítulo 6, 35. Disse eu, Jesus, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E aquele que crê em mim nunca terá sede. Trazemos isso para nós hoje, a humanidade. A maioria de nós estamos sedentos de fome de Cristo. Eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim não terá sede. Sede de quê? Sede de conhecimento. Buscar Jesus, se alimentar dos ensinamentos dele. Interessante ouvir, Márcio, Jesus não tinha isso que nós temos aqui hoje, microfone, caixa de som, coisa e tal. Celular para poder sintonizar. Tem uma passagem que Jesus entra a barca, ele chega, a multidão estava ao redor do mar. Jesus entra na barca e prega da barca. Como é que essa multidão ouvia Jesus? Sim. Trazemos para nós hoje isso. Nós que trabalhamos no movimento espírita, nós que participamos das reuniões mediúnicas, narram para nós os espíritos que quando você está dialogando com um irmãozinho dentro de uma sala mediúnica, são criados fluidicamente sons, caixas de sons, telões, que passa para milhares de espíritos que estão ao redor, que não estão na casa espírita, ouvindo aquilo ali que nós estamos falando e nos vendo. Dá a entender, Márcio, que na época de Jesus a espiritualidade criava, ampliava a voz dele para que todo conseguisse ouvir. Exatamente. Principalmente aqueles que tinham ouvidos de ouvir e olhos de ver. Muito bem, 9h01, você está sintonizado nessa sala de aula. Hoje, Natal, nós estamos falando desse espírito mais perfeito que passou pela Terra, né? O nosso modelo e guia, né? Nosso Senhor Jesus. Como diz muito bem o Zé Jorge falou aqui, né, da questão da importância de falar o nome, e a gente vê isso no livro Nosso Lar, na psicografia de Chico Xavier, quando André Luiz falou, olha, aqui no plano espiritual, a referência a Nosso Senhor é usada de forma respeitosa, de forma bem digna. Né? Não é feito, como a gente fala aqui, da boca para fora, né, Zé Jorge? E nesse período também, no plano espiritual, se diga de passagem, quem lê a obra, já leu a obra Nosso Lar, vai ver que ela tem como tem um fuso horário da cidade espiritual de Nosso Lar, ela é o fuso horário do nosso aqui do Brasil, principalmente do estado do Rio de Janeiro, e também a questão das datas, por exemplo, igual do Natal, também é comemorado lá o dia do Nosso Senhor. Inclusive, na obra psicografada em 1934, 35, me foge a memória agora, mas foi nos anos 30 do século passado, André Luiz relata que as árvores nos parques, nas praças da colônia espiritual da cidade do Nosso Lar, ficam à noite iluminadas. Esse hábito a gente trouxe para a Terra também, né? Muitos de nós que estivemos lá trouxemos esse hábito para a Terra, como todos os outros hábitos, situações que ele narra na obra. Marco Lazen trouxe um livraço para o sorteio de hoje. É isso aí, Márcio. Livro Encontros com Jesus, do Ivone Amaral Pereira, e pelo médium
Wallace Neves. Ivone do Amaral Pereira, 1900 a 1984, foi uma das mais respeitadas médiuns brasileiras, apresentando diversas possibilidades mediúnicas, tais como vidência, audiência, psicofonia, desdobramento e mediunidade receitista, que ela fazia também. Foi como psicógrafa que se tornou conhecida entre os espíritas. Escreveu sob a influência de espíritos como Leon Tolstói, excelente. Eu tenho uma palestra que, inclusive, que eu uso, Leon Tolstói, Bezerra de Menezes e Charles, seu guia espiritual, sendo Camilo Castelo Branco o autor do clássico Memórias de um Suicida, obra que retrata as experiências vividas pelo escritor português após o suicídio em 1890. Em Portugal, o que contou com a revisão doutrinária do espírito Leon Denis. Pouco antes de desencarnar, teve sua atenção voltada para o Evangelho, em estudos presentes no livro Cânticos do Coração 1, publicado pelo CELD. Em Encontros com Jesus, Ivone retoma o tema e apresenta ricas e esclarecedoras narrativas do Evangelho com grandes passagens de Jesus. E o Wallace Neves nasceu em Santa Leopoldina, Espírito Santo, em 12 de junho de 1940. É professor aposentado do Centro de Artes da Universidade Federal do Espírito Santo. Espírita desde os primeiros estudos do Evangelho em seu lar, a partir de 1946. Foi membro da diretoria da Federação Espírita do seu estado, tendo trabalhado como crianças e em grupos de pesquisa mediúnica. Médium e expositor espírita. É colaborador da comunidade espírita Esperança em Vitória, Espírito Santo. Como psicógrafo, já publicou as seguintes obras, né? O Contador de História, Antes do Fim do Mundo e O Cardeal. Muito bem. Você falou aí do espírito Leon Tolstói, né, Marquinhos? Você até cita uma passagem dele. Eu cito uma passagem dele, inclusive. Leon Tolstói foi um dos que também tiveram a oportunidade de conhecer, viver a época de Jesus, de conhecer. E ele, depois de algumas reencarnações, ele relatando, né, ele só lamenta que quando ele esteve com Jesus, quando ele viu Jesus, viu o que ele fazia, ele não entendeu. Qual era o papel da figura daquele homem? Qual o objetivo? O que aquele homem estava fazendo aquilo tudo? Por quê? Ele não entendeu, ele foi entender depois de algumas reencarnações. E aí, em um dos livros dele, ele traz acho que era a médium é a Célia. Isso, exatamente. Célia Xavier. Eterna Mensagem do Monte. Eterna Mensagem do Monte, é um livro que eu tenho ele de cabeceira também. Ele retrata, e na introdução, lamenta, ele né, faz, na introdução, ele lamenta que ele só conseguiu entender após algumas reencarnações. Que hoje ele já é um espírito super evoluído. Até porque quem viveu lá e começa a relembrar, ele dá um salto, né? Ele só lamenta que esse salto ele demorou algum tempo para poder acordar para dar. Mas é isso aí, você pode ir entrar nas nossas redes sociais aí e participar do programa Luz do Espiritismo. O telefone é 2030 4461, 2030 4461. Eu entro nas nossas redes sociais aí, Facebook, programa Luz do Espiritismo e também da Rádio Nossa FM. Daqui a pouco tem pergunta para você, tá? Tem pergunta? Daqui a pouco tem pergunta para você. Se a gente puder responder, te responde. Zé, Zé, tem outra passagem quando fala eu sou, né? E Nosso Senhor fala, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. Então, Márcio, isso aí é interessante. Essa passagem aconteceu quando levaram a mulher adulta até Jesus e Jesus disse aquelas palavras para eles, eles falam lá, Jesus, a lei de Moisés fala que a mulher que pega adultério tem que ser apedrejada. E tu, que diz? Aí aquela passagem maravilhosa que Jesus, abaixado, escreve com o dedo no chão, levanta a cabeça e olha para nós, né, e fala assim, aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-se a primeira pedra.
Volta de novo a escrever no chão, e quando ele levanta a cabeça não tinha mais ninguém. Nós não tínhamos tudo embora. E aí ele olha para a mulher e fala assim, mulher, cadê aqueles que queriam te apedrejar? Ela diz, Senhor, foram embora. E aí é a coisa mais maravilhosa que a gente não observa. Jesus estava abaixado o tempo todo com a mulher. Ele levanta, dá a mão a ela e diz, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. E aquela mulher se vê perdida. Que caminho que eu vou seguir? Para onde eu vou? Eu estou até hoje nessa vida, não tem um caminho para me seguir. E aí, quando ele fala, disse Jesus, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então a gente vê, Márcio, que quando nós estamos perdidos pelo caminho aí da vida, sem saber o que fazer, aonde tantos irmãos nossos desistem da vida, como a Dona Ivone fala no livro Memória de Suicida, a gente o caminho é Jesus. No livro Memória do Suicida, Marquinhos, eu não vou saber quem é que faz. Um espírito é levado até uma região onde tem muitos sofredores. E esse espírito pergunta ao mentor espiritual que leva ele, mas não tem um caminho para nós, a humanidade, sair, espírito, dessa situação? Tantos sofredores, quantas lágrimas, quantos desesperados são os suicidas que ele vai visitar. E aí o mentor espiritual fala para ele, o caminho é Jesus. A luz é Jesus. Então essa passagem, Márcio, é uma das passagens mais profundas. Imaginamos nós que às vezes saímos por aí de noite nas estradas, o carro dá uma pane, apaga tudo. Como é que você vai sair? Você vai andar para onde? Você não tem luz, você está no escuro. Na nossa vida íntima, a luz de Jesus. Nas nossas horas de sofrimento, naquela hora que você não tem aonde se apegar, e aí ele vem na outra, no João 6, né? Isso aqui está em João 8, e logo depois, e aí se a gente voltar lá atrás, eu sou o caminho. E logo a seguir ele vem dizer, eu sou a luz. Se você está num caminho, o caminho é Jesus. Se você está no escuro, Jesus é a luz, é a vida. Então, isso é muito bacana de raciocinar sobre isso, porque ele veio e mostrou o caminho para nós, mostrou como seguir, mostrou as armadilhas que ia ser colocada no nosso caminho para que a gente pudesse cair. Mas quem está com ele não cai. E você falou uma coisa lá atrás, voltando lá para quando vocês falavam do Natal no plano espiritual, eu vou voltar um pouquinho para nós aqui. Imaginamos essa noite de Natal, ou até o dia de ontem, até o dia de hoje, quantas preces estão sendo feitas em homenagem a Jesus. E aí você vai lá atrás, tem uma outra fala do Cristo, quando ele diz assim, onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei e meus mensageiros. Agora imaginamos o planeta quase todo, que tem algumas nações que ainda não referiam a Jesus, né? Vamos colocar no Brasil. No exemplo, Brasil, ali, quantas orações foram feitas? Todo mundo, a maioria das famílias tem uma prece, tem uma oração em cima, agradecendo a vida de Jesus. Tem uma passagem, tem uma história que conta, eu não vou citar nome de médium, que um médium fala que na casa espírita dele teve uma reunião durante o dia de véspera de Natal. E veio uma mensagem dizendo que era para eles se reunir na casa espírita meia-noite, que a espiritualidade precisava deles.
E ele disse, quem vai vir para cá meia-noite? O Espírito diz, faça o convite. E quando foi um pouquinho de meia-noite, tinha um grupo de 10 pessoas na casa. E aí o Espírito falou, agora vocês vão fazer uma reunião mediúnica. Nessa reunião mediúnica foi acolhido um irmão que estava séculos, milênios, ele diz milênios, mais de 1000 anos, preso às trevas. E esse irmãozinho foi até o médium na reunião mediúnica, foi dialogado com ele, e ele conseguiu entender que ele era um filho de Deus. E aí depois o Espírito Mentor veio e disse, vocês tinham que estar aqui meia-noite, porque as orações feitas pela humanidade se tornou essa atmosfera mais sensível para que a gente pudesse ir lá e acolher ele. Imaginamos quantos espíritos foram acolhidos essa noite nas nossas preces de meia-noite. Por isso que a pessoa, não, Natal é uma coisa criada por isso aqui, para o comércio. Não. Para quem sabe o significado da importância de Jesus, tem uma grande validade. Muito bem. Agora, para quem só pensa no Papai Noel, é o comércio. Para mim, o Papai Noel chama Nosso Senhor. Aí eu falo igual o Chico, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente tentando reproduzir isso como... aí a gente tem que, para a criança, usar a imagem do Papai Noel como sendo uma pessoa boa, que distribui presente, aí daí você vai introduzindo isso, aí vai do Jesus, etc. Falar que foi entregue para as famílias do Habitat, que é uma campanha que fizemos há 25 anos. Esse ano divulgamos pouco, né, Márcio? Foram atendidos 96 famílias. Esse ano, 96 famílias, né? Não é criança. A gente falava sempre das crianças, né? Era 250 crianças. Foi com o Papai Noel? Não, o Papai Noel ficou no lar, foi todo atendido no lar, teve Papai Noel, botei fotos no meu Instagram também, ali, meu Face tem fotos lá. Eu não apareci lá, eu estava trabalhando nesse dia, a gente fazia geralmente no sábado e domingo, né? Mas as coisas mudaram um pouquinho depois da pandemia, então foi feito com senhas e etc. E a distribuição de uma cesta de Natal e um brinquedo para a criança foi feito aí dia 21 e já é feito já durante 25 anos. E isso é você começar a dar alguma coisa, exemplo de que Cristo fazia, entendeu? Começando aí pelas crianças. E, Zé Jorge, tem aqui uma pergunta para você. Como vivenciar e praticar veracidamente o Natal com Jesus nesse mundo de provas e expiações, que estagia para o mundo de regeneração? A Carmen Beatriz. Carmen, é até difícil de responder, mas ao mesmo tempo não é. Praticando a lei de amor. Aí você pode perguntar assim, mas eu não tenho dinheiro para poder dar um presente, dar uma cesta básica. Simplesmente faz uma oração por aqueles que não têm nada. Porque seja voluntário, voluntária. Porque as pessoas acham que para poder se tornar um planeta de regeneração, realmente, é de uma hora para outra. Esse trabalho é devagar. A gente não consegue ainda tocar até mesmo os nossos corações. Nós falávamos ontem numa live que a gente estava fazendo um estudo, e era o Homem de Bem, capítulo 17, Sexto Perfeito. E a gente falava sobre o verdadeiro espírita. E aí foi muito interessante que a gente entrou com algumas historinhas. Por quê? André Luiz fala que se o movimento espírita precisasse de um homem perfeito, as casas fechavam. Sim. Jesus quer homens de boa vontade. Escorregamos? Sim. Mas do momento que nós lutamos contra as nossas más tendências, a ajuda vem. Aí teve uma pessoa que falou no grupo assim, eu citei isso. Quando nós estamos aprendendo e colocando em frente, a gente está sendo um bom espírito. A gente não está guardando isso para a gente. Por quê?
A árvore boa é aquela que dá bons frutos e alimenta. Imaginamos uma árvore boa, uma árvore frutífera, seja lá, manga, está tendo manga agora. Isso. Aí o agricultor pega essa manga e deixa cair tudo para o chão para apodrecer. Ele não dá para ninguém. Que fruto que ele está dando? Eu estou trazendo uma coisa bem material para a gente ter uma ideia. Agora, se eu pego essas mangas e levo aqueles que não têm a fruta, que talvez nunca conheceu uma manga, eu estou produzindo, dando aquele fruto que Deus está me dando, que é a manga. Aí, digamos, aí a pessoa se referiu no estudo lá assim, mas eu me sinto tão pequenininha, como é que eu vou passar as coisas? Aí foi quando a gente disse, se você não tem condições de passar ainda o que você está aprendendo com o estudo, faz uma prece. Ouve alguém que está do seu lado. Faz, cara. O espírita, né, José Jorge, tem que ser pelo menos educado. Um bom dia, Sim. boa tarde, uma boa noite. A maior transformação que a gente pode fazer, como é que é o nome da moça? A Carmen. É sermos cordiais. O nosso exemplo faz com que as pessoas comecem a notar a gente. Está todo mundo brigando dentro de casa, você faz como o Chico fazia. Não entra na briga. Não entra na mesma vibração. Vai lá um copo d'água. Na época do Chico tinha geladeira lá em 1930 e pouco, que Emmanuel disse isso para ele. Pega um copo d'água, bota na boca. A água esquentou, cospe, ela bota a outra. Hoje é mais fácil, hoje que a água está gelada. Até a boca fica gelada. Aí você acalma, você vai apaziguar aquela confusão. Aí você está sendo um pacificador. Quando toda a humanidade conseguir ser pacificador, o planeta está regenerado. Isso aí. Não sei se eu consegui responder, cara, mas é mais ou menos o que eu penso isso. Muito bem, 9h20. Você está sintonizado nessa sala de aula hoje, né? 25 de dezembro de 2022, abrindo essa sala de aula para estudarmos e falando sobre o espírito mais perfeito que passou pela Terra, com a presença aqui do Zé Jorge, lá do Centro Espírita Caminho da Luz, lá de Paraíba, um ponto de luz em Werneck. Marco Lazzarini trouxe um livraço para o sorteio, você pode participar com a gente aqui. Exatamente, já demos uma pequena palhinha aqui do livro da Ivone Pereira, tá? Encontros com Jesus. Você tem várias passagens aqui, tá? do encontro. Você pega aqui, por exemplo, nós temos aqui, ó, o pergaminho de Isaías, ela conta essa história, Covil de Lobos, Tempestade no Mar, O Louco da Montanha, Um Toque de Esperança, O Fantasma do Lago, todas as passagens com Jesus, que ela vem contar aqui. Migalhas para Cachorrinho, Em Presença do Futuro, e assim vai. São muitas e muitas histórias que você tem aqui, tá? Da Ivone, do Amaral Pereira, falando sempre da vida de Jesus daquela época. É gostoso de ler, porque você começa a voltar e se colocar dentro ali do contexto de Jesus, da época de Jesus. E você volta no tempo e começa a vivenciar aquelas histórias como se você estivesse se fazendo presente e acompanhando aquela história do Cristo. Então, é muito interessante isso daqui. Ivone do Amaral Pereira, médium, Encontros com Jesus. Você pode ligar 20 30 44 61 ou entrar nas nossas redes sociais, como a turma está entrando aqui, ou também tem um app daí, também da Rádio Nossa FM. Você pode entrar no Facebook e também no Facebook da rádio e também no Facebook do programa A Luz do Espiritismo. Muito bem, saudar a todos que estão sintonizados com a gente no programa Márcio, A Luz do Espiritismo. Quem é que está aí com a gente hoje? O estudo está bem interessante, tem alguns pontos para pontuar aqui. Eu só vou falar o seguinte, Marquinhos, está praticamente 5 continentes sintonizados com a gente, toda a parte do mundo, tá aí praticamente todas as capitais do Brasil, cidades de todo o Brasil aí sintonizadas nessa sala de aula, neste domingo, pessoal preparando aí o almoço, tomando um café da manhã, e sintonizado, estudando com a gente. Isso aí.
Ah, mas quem é o Márcio, o Marquinhos, o Zé Jorge, o Deco? Somos meros aprendizes ainda, mas muito longe ainda da perfeição. Se fosse um perfeito, a gente não estaria encarnado aqui. Então, a gente só tem consciência disso, né? E estamos numa sala de aula, estudando, né? E tentando amenizar e diminuir os nossos débitos kármicos, né? Que não são poucos, né? Mas, né, Zé Jorge? Gente, graças a Deus, nós temos aí a bênção do esquecimento. Né? Aí a pessoa pergunta, como é que funciona esse esquecimento? Porque a gente não lembra das vidas passadas. Quando eu te falo da vida atual, a gente esquece. Você lembra, Zé Jorge, que você fez no seu período de infância na íntegra? Nós temos momentos, né, de lembrança. Nem o Deco aqui, se eu perguntar o Deco que é novo aqui, ó, mais novo aqui da turma aqui, não vai lembrar também. Então vamos colocar na nossa juventude, dá para lembrar tudo? Não. Né? Se a gente for colocar na maturidade, também não. Eu nem sei o que eu comi ontem. Eu já até esqueci. Então, o remédio, só para dar uma ideia como funciona esse remédio. Na presente existência, a gente já sabe como ele funciona. O Haroldo fala, Márcio, que nós estamos na melhor reencarnação nossa. Se a gente for for pegar o livro das existências nossas, de 500 reencarnações para trás, a gente não lembra mais que já prescreveu. Uhum. Mas das 500 para cá, nós estamos na melhor reencarnação. E eu achei isso interessante, porque aí comecei a pensar, o que eu já fiz lá para trás? Não me interessa, gente, passado não interessa, o importante é o presente. Então, nós estamos realmente na melhor reencarnação nossa. Muito bem. Aí Zé, nosso Senhor falou assim, eu sou, né? Vamos de novo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conheceis, conhecereis também ao meu Pai. Desde agora o conheceis e o contemplais. Mas aí é interessante, Márcio, que quando Jesus chegou a essa fala, ele teve uma outra fala antes. Ele estava numa conversa com os discípulos. Uhum. Como eu sei ler muito, para não dizer o contrário, eu prefiro pedir os outros para ler. Então eu vou pedir o Marquinhos para ler essa passagem para ele, quando Jesus estava tendo essa conversa com os discípulos. E aí está lá em João 15. E aí, quando ele fala isso para o discípulo, depois ele entra com essa eu sou. Porque os discípulos ficaram preocupados. A gente vai ouvir o que o Marquinhos vai ler. Uhum. Vamos lá. Consolador prometido, no capítulo 6. Se vós me amais, guardai meus mandamentos. E eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente conosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas, quanto a vós, o conhecereis, porque permanecerá convosco, e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. João, capítulo 14, versículo 15, 17 e 26. Aí, Márcio, Jesus, os discípulos começaram, mas Senhor, como a gente vai conhecer? Que consolador é esse? Uhum. E aí ele diz essa frase, eu sou o caminho e a verdade da vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aí entra isso aqui, o Evangelho do Cristo. Porque ele fala que vai enviar o Consolador prometido. Nessa fala, os discípulos ficam preocupados. E aí ele fala, eu sou o caminho. Quer dizer, eu vou enviar para vocês o caminho para vocês seguirem. E hoje, gente, o melhor caminho que nós temos na nossa vida é os exemplos de Jesus. E a gente vê, Márcio, as religiões, hoje eu não vou falar religião espírita, as religiões buscam Jesus o tempo todo. Uhum. É um consolando daqui, o outro dando uma cesta de alimento dali, e o outro levando o carinho à pessoa acamado.
tem muito mais ensinamento de Jesus aqui fora que dentro do próprio templo. Eu falo, o templo é como se fosse uma grande caixa d'água. Você está com sede, você vai lá, você alimenta, se bebe da água, come o pão, é isso que Jesus disse, o pão da vida. Você se alimenta, você se abastece de alimentos, de pão e de água, e vem aqui para fora dividir com aquele que está sedento de pão e de água. E isso é interessante quando a gente fala isso, Márcio, porque tem... Aí eu vou falar da doutrina espírita. Nós somos espírita. Tem irmãos nossos que vai à casa espírita, vai, mas esquece que ele tem que ser espírita aqui fora. O verdadeiro espírita é aquele que tenta ser espírita o maior tempo possível, lutando contra as suas imperfeições, que não são poucas, e tentando fazer aquilo que a irmã perguntou ali, transformar o nosso planeta num planeta de regeneração. Aí alguém pode perguntar assim, mas vocês espíritas vão fazer isso? Não. Nós somos muito pouquinhos espíritas. É o dia que Jesus, que nós entendemos que Jesus é um só e que todos os caminhos levam a Deus. É onde todas as reuniões se reunirão e falarão a mesma língua. Jesus, o Salvador. Como ele disse, ninguém vai ao Pai se não for por mim. E esse simbolismo, Márcio, da casa, da religião, é muito interessante, porque a gente vê pessoas que, até de outras seitas, principalmente de outras seitas, que têm a satisfação de sair aos dias e levar aos hospitais, aos lares, as moradas chegando, batendo para falar de Jesus. Uma vez perguntaram Chico se os presídios estavam cheios de obsessores. E aí Chico disse, não, de jeito nenhum. Os presídios estão cheios de amor, de mãe que vão lá e que amam. Muito bem. Olha, o tempo passa rápido, tem os informes aí. Os informes aqui, Celso. 9h30. O Celso sempre fala aqui do 9h30, né? Não esquece, 9h30, os informes das atividades espírita da semana. Você tá aberto aí, Marquinhos? Pode anunciar? Não. Então tá, vou anunciar aqui, então. Passa o seu aí. Então tá bom. Hoje, domingo, dia 25 de dezembro, geralmente são realizados às 16h30 o estudo, né, inclusive a obra No Rumo do Mundo de Regeneração. Esse estudo retornará no dia 8 de janeiro, né, no domingo, sem ser semana que vem, o próximo. Hoje tem, às 18 horas, o culto do Evangelho no Lar online pelo Instagram, pelo Jeff90. Anota aí na agenda, Jeff90, Clube do Culto do Evangelho no Lar. Amanhã, segunda-feira, 26 de dezembro, o estudo lá no grupo da Fraternidade Espírita Irmão Rogério Cláudio, tema Estás Doente? Palestrante Roberto Machado, presencial e online também. Às 20 horas, também na Casa Espírita Francisco de Assis, terá a palestra, quer dizer, vai ter só uma vibração, é isso, 2 de janeiro retorna as palestras. E às 20 horas, no Seja, o tema Esperança, o Dínamo da Vida, palestrante Marco Aurélio. Na terça, 27 de dezembro, no GEAC, lá em Levi Gasparian, Diante dos Novos Tempos, com André Matos também. E o Poço Espírita Rita Cerqueira também, com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 22, a partir das 19h30, com Jorge Barreto, nosso querido Barreto. E na quarta-feira, dia 28 de dezembro, a partir das 19h30, no Grupo Espírita Fé e Esperança, estudando o Livro dos Espíritos com Marco Aurélio. Lembrar que também esse estudo é presencial e online e também transmitido pela Rádio Brasil Espírita. E o importante, né, de tudo, encaminhem seus filhos para evangelização infanto-juvenil. Lá no Grupo Espírita Fé e Esperança é aos sábados, a partir das 15 horas, a Escola de Evangelização Espírita Maria Eiras Faria, no Lar Manuel Pessoa de Campos, que vai retornar dia
4 de fevereiro. E às 19 horas, a Mocidade Espírita Bezerra de Menezes, que retorna também dia 7 de janeiro, anota aí na agenda, e também no dia 5 de fevereiro, retorna a Escola de Evangelização Espírita Assi Faria, no Posto Espírita Rita Cerqueira. Está dado aí os informes, né? O Celso puxa minha orelha, que se a gente não der os informes, né, Marquinhos? Pode falar de Paraíba do Sul? Oi? Pode falar. Pode falar. Aproveitou já o embalo. Paraíba do Sul nós temos no Caminho da Luz, na rua Luiz Vieira de Carvalho, 163, bairro Alvorada, Werneck, às segunda-feira, estudo sobre tratamento espiritual, que é um estudo. Amanhã será nossa irmã Roseli Honorato. Na terça-feira nós temos estudo da mediunidade, livro dos médium, e ao mesmo tempo reunião mediúnica. Na quarta-feira nós temos palestra no salão com nosso irmão Leandro da Silva, evangelizações para todos os ciclos, e após todo o trabalho nós temos uma sopa fraterna para quem quiser comer. E essa sopa é gostosa, né? Água fluidificada que ela é feita. A sopa fluidificada, faz bem. O Centro Espírita Antônio de Pádua, as reuniões ainda está para mudar, mas eu acredito que ainda é às quarta-feira, a nossa casa, todos os nossos encontros são às 19 horas, no Antônio de Pádua é às 20 horas, e no União e Caridade, ali na Rua do Fórum, as reuniões também de pública é às quarta-feira, às 20 horas. Eu não sei quem vai falar lá nas casas esses dias. É o nosso trabalho de Paraíba do Sul. Muito bem, Zé. Hoje, dia 25 de dezembro, e nós ganhamos um presente da espiritualidade nessa data. Surge a prece de Caritas, que é uma oração profunda, psicografada na França pela médium Madame Creel, durante a noite de Natal de 1873. Disse que Caritas era um espírito que se comunicava através da médium num grupo de Bordeaux, na França. A prece de Caritas foi psicografada nessa noite, né, de 25 de dezembro de 1873, ditada pela suave Caritas, de quem são ainda conhecidas outras comunicações como a esmola espiritual e como servir a religião espiritual. Todas as mensagens de Madame Creel psicografou em transe e podem ler-se no livro Rayonnement de la Vie, Espírito. Não tem tradução para o português, mas a prece, né, disseminou, hoje conhecida no mundo inteiro, e a gente sempre encerra o programa Luz do Espiritismo aqui, ao longo desses 24 anos. Exatamente, né, Márcio? Né, com a voz da Ana Rosa, né, Marquinhos? A prece de Caritas. Para mim, a versão mais bonita, né? Sim, uma versão muito linda, com sequência da música Ave Maria, né? Muito linda, né? Ficou um conjunto perfeito. Se a gente for pegar cada palavra da prece de Caritas, você vê que fantástico a prece. Ô, Márcio, mas aí a gente voltando aqui ao Consolador, Jesus, no capítulo 14, ele fala do Consolador prometido. E aí, para a gente fechar, já está fechando, já são 9h36, ele fala desse Consolador, e depois, no século XVIII, não é isso? Sim, século exato. Século XVIII, vem o nosso querido Hippolyte, o nosso Allan Kardec. Não é século XIX. 18 é lá atrás. Já que deu 21, 20, 65 19, anos atrás, 65 anos já começa a dar... não, foi há 165 anos, e esse ano ainda, né, de 2022, fez 165 anos da publicação da primeira obra. Livro. E aí vem Kardec, né, o Hippolyte, faz esse trabalho maravilhoso, que é esse Consolador que Jesus promete. E no capítulo 6, no item 5, o advento do Espírito de Verdade. Ele vem relembrar para a gente, eu vou pedir o Marquinhos para ler para a gente, o advento do Espírito de Verdade. Vamos lá. Instruções dos Espíritos, né? O advento do Espírito de Verdade. Venho como antigamente entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade, dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente, minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que, acima deles, reina a verdade imutável.
o Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina. Eu, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai. E estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, vos ajudando uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais sobre a terra se faça ouvir para vos proclamar. Orai e crede, porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos para iluminar vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados, que, vendo o céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai, as coisas que vos são reveladas, não mistureis o joio ao bom grão, as utopias, as verdades. Então a gente vê aí, eu vou até pedir a ajuda de vocês, que é grande a gente comentar. Sim. Eu vou só comentar uma parte que ele fala. Não afasteis a luz do caminho. Então, olha só, ele fala lá atrás que ele seria o caminho, a luz. Uhum. Ele fala que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E lá no João, no 14, ele fala: eu enviarei o Consolador prometido. Aí vem Kardec, e ele vem aqui relembrando tudo aquilo que ele falou. E o interessante é que ele fala: no cristianismo se encontra todas as verdades, as verdades. Os erros que nele se enraizaram são de origem nossa. E quando o Espírito de Verdade fala aí, o Zé, sobre a ressurreição, né? A gente vai lá no eu sou de novo, né? Eu sou de novo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo se morrer, viverá. E todo que vive e crê em mim jamais morrerá, por todo sempre. Isso aqui quer dizer uma alusão, um ensinamento para nós, ao sairmos das rodas, o esforço que nós fazemos para sair das rodas das reencarnações. Engloba isso aqui, né? A vida, né? Não precisamos mais passar pelo choque da matéria, então não temos mais que morrer. Mas é como se fosse uma mandala, quer dizer, um círculo, as reencarnações. Eu estou aqui, isso é uma mandala, é um círculo. Uhum. Esse círculo é uma encarnação. Você tem uma porta, e você está falando, quando eu quero falar da porta, eu sou a porta. Aí você tem isso aqui, você tem um caminho. Aí você entra numa outra mandala. Tem uma porta. É outra reencarnação. Então, eu sou o caminho, eu sou a ressurreição. Quer dizer, cada encarnação que você tem, que nós temos, é como se fosse um círculo e vai aumentando. Você vai aumentando o conhecimento. Uhum. Isso é fantástico de pensar isso, a analogia que um amigo palestrante faz, porque Jesus estava lá, ele já era a luz perfeita. Nós começamos simples e ignorantes, quer dizer, cada reencarnação que a gente vem aqui é como se fosse um círculo, uma mandala, um círculo, que você tem uma porta, você vai.
Você volta a outra reencarnação. Você já tem um certo conhecimento. Você já começa a aumentar esse círculo. E você sai e volta, até um dia você se tornar uma luz perfeita. E fala de Jesus, quando ele diz assim, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Vocês poderão fazer o que eu faço e muito mais. Olha só quantas coisas que Jesus disse para nós. Homens de pouca fé. Se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, diria essa montanha, ponham-se daqui para ali. Que montanhas são? As nossas dificuldades. Nossas imperfeições. As nossas imperfeições, a nossa falta de fé que a gente pode vencer. Lembra da palestra do Jamiro, A Tempestade Acalmada? Uhum. Homens de pouca fé, porque teme a tempestade. Quer dizer, eu estou aqui com vocês. Eu estou aqui. Quem está dormindo? Não é Jesus, somos nós. Jesus está acordado. Quando a gente dorme, aí vem uma dificuldade. Opa, Jesus, me ajuda. E a gente não consegue entender isso. Então, Jesus nunca morreu. Jesus está conosco. Desde quando esse planetinha foi criado. Desde antes, né? Desde antes. Ele estava planejando como seria esse planeta. E aí a gente fica assim, a gente dá uma pirada quando ele fala assim, vocês poderão fazer o que eu faço e muito mais. Aí quando o Jamiro fala, você não consegue ser Jesus, mas você já pode ser, de repente, quando desencarnar, o mentor da sua rua. Na outra encarnação, de repente, eu já posso ser o mentor do meu bairro. Na outra, eu falei da mandala, na outra eu já posso ser o mentor da minha cidade. E um dia, quem sabe, a gente também vai criar um planeta daqui bilhões e bilhões e bilhões de anos. Isso não dói da gente, tá, gente? Dói é boa, né? A gente fica meio assim, opa, que isso? Eu, José Jorge, um dia vou fazer o que Jesus fez. Ele prometeu para nós que a gente faria. Uhum. Não é eu que estou falando. Sim. Não é eu que estou falando. E a gente tem que começar pelas pequenas coisas. Eu não vou conseguir ser um Chico Xavier. Escrever mais de 500 livros. Mas eu posso vir na rádio um dia de domingo, dia de Natal, falar um pouquinho de Jesus. Ah, não, eu não sou, eu sou um espírito muito imperfeito. Eu sei que eu sou imperfeito. Todos somos. Nós somos, mas quando você pega esse aqui, não sei se a câmera vai pegar, a câmera. Acho que pega. A obra, né? O caminho. O caminho está aí. O roteiro está aí, ó. Esse é o roteiro. Esse é o roteiro. Estamos apresentando aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho, seja você católico, seja que se você é católico, você vai pegar a Bíblia. Você é evangélico, você vai pegar a Bíblia. Aqui tem vários, a gente leu vários versículos aqui que está na Bíblia. Então, Jesus é o roteiro, é o caminho, é a luz, é o pão, é a água. É só nós seguir. Muito bem, né? A gente está quase no finalzinho, mas tem uma outra passagem também que eu sou. Quando nós falamos, eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o tira. E todo aquele que produz fruto, ele o limpa, para que produza mais fruto. Aí tem uma outra coisa que eu gosto muito, que eu peguei do Haroldo. Eu vou voltar à videira, tá, gente? Se você tem lá no seu quintal, lá, você tem algumas coisinhas plantadas lá, como eu tenho também. Vamos dizer que você tenha lá um pé de jabuticaba, um pé de manga, um pé de goiaba. Aí a manga dá, a jabuticaba dá, mas a goiaba, a jabuticaba não quer dar. Você vai cuidar mais de quem? Você vai cuidar daquele que está dando mais. Aí acharam estranho eu falar um negócio desses dias, eu falei, ele falou assim, mas a gente tem que cuidar daquele que não está dando, para que ele possa vir dar. Eu falei, não, se você esquecer que está dando, você vai ter 3 pés de fruta que não vai dar nenhuma.
Aí a gente vai voltar na videira, por quê, Márcio? É muito interessante essa passagem de Jesus, quando ele fala da videira, vós sois os ramos. A videira é o pé da uva, quem dá a uva são os ramos, os galhos. E ele fala, o meu pai é o agricultor. Então, nós somos a videira, Jesus é a videira, nós somos os ramos, o agricultor é o pai. E se a gente for levar, assim, pensando direitinho, a goiaba dá várias goiabas no pé, a jabuticaba dá bem próxima uma da outra, mas estão separadas. A manga, o pé está carregado, mas estão todas separadas, mas a uva, ela dá cacho. Juntos. E já prestaram atenção, não sei se vocês já prestaram atenção, como que é o formato do cacho de uva? Um coração. A uva é um cacho, é um coração. Cada um de nós representamos um cacho de uva quando nós estamos unidos. Vamos botar a família. Uma família, o que é? Um cacho de uva. Todos juntos. Uhum. Por mais que eu queira fazer dentro do meu lar, eu tenho minha esposa, 2 filhos, 2 noras, 3 netos. Por mais que eu queira fazer dentro do meu lar tudo, eu não vou conseguir fazer sozinho. Aí entra o cacho, a união. Imaginamos o posto espírita mensageiro. Você consegue fazer tudo sozinho dentro do posto espírita mensageiro? Vocês têm que formar um cacho, essa união, essa unificação para que vocês possam tocar os mensageiros. Igual aqui. Aqui tem um cacho. Aqui nós somos um cacho. E esse cacho, ele estende, não é só no mundo físico, no mundo espiritual. Aqueles que partiram. Sim. Que estão, né? É natural que alguém vá na frente de alguém. É natural que a gente vá na frente de alguém também. Continua o cacho. Uhum. Continua. A ligação não acaba. Essa videira, ela é aqui e é lá do outro lado. Como aqui também. Os laços, né, Márcio? Quando se faz os galhos, não se rompe nunca. Por mais que nós temos diversidade aqui entre nós aqui, eu posso ir para o plano espiritual e aí que entra o amor. Olha só que legal, isso aí é intuição mesmo, tá? Eu não sou simpático de dizer a minha nora, vamos botar assim, eu adoro minha nora, a gente tem o maior carinho com elas, mas vamos dizer que eu não gosto, aí meu pai de sogra, né? Vamos dizer que eu não gosto da minha sogra. Uhum. A minha sogra vai para o plano espiritual. Tu acha que a minha sogra vai querer que eu maltrate a filha dela? O laço continua. Uhum. Não são quebrados esse laço. Então, esse caixa é aqui e é lá. A gente for pegar a renúncia, Alcione, né? O que ela faz? Ela apaga um pouco da luz dela para poder vir ajudar um ente aqui na Terra. Isso é caixa. Muito bem, quando o estudo é bom, o tempo passa rápido. Nós estudamos aí nessa manhã de domingo, falando do Espírito mais perfeito que passou pela Terra, que hoje, né, Natal, aniversário de Nosso Senhor. Zé Jorge, suas considerações finais, agradecer o carinho e a atenção aqui dada para a gente aqui, mandando um abraço aí para todos os trabalhadores lá do Centro Espírita Caminho da Luz em Bernec. Márcio, eu que agradeço, em primeiro lugar, a Jesus, de estar aqui falando um pouquinho dele nessa manhã. Agradeço a vocês pelo convite, agradeço a espiritualidade amiga que sempre está ao nosso lado, nos intuindo. Agradecemos principalmente por esse dia de Natal, que esse Jesus amado, esse mestre dos mestres, possa tocar cada coração. E eu quero deixar aqui um agradecimento ao nosso tio Carlos, a tia Éder e o Alex, o Kraus, estão lá nos ouvindo, com certeza, porque eles falam que estão sempre ligadinhos no programador de Espiritismo. O meu abraço a todos, o meu carinho, tio Carlos, a minha gratidão por tudo que o tio Carlos fez e já continuou fazendo por nós, pelo movimento espírita, pela Comeg e foi por muito, todos nós. né? Nossa, o tio Carlos aquele cântico dele com aqueles pequenos companheiros é inesquecível. Muito bem, agradecer aqui na técnica o Deco Luiz, desejar a todos vocês aí sintonizados com a gente, né, tanto no plano carnal como no plano espiritual, um Feliz Natal, né? E, se Deus quiser, retornando semana que vem, mês que vem, ano que vem, no dia 1º de janeiro, né? Com a presença do Manon aqui, que geralmente encerra o mês, mas como janeiro vai ter 5 domingos, né? Então a gente vai começar com o Manon.
Marco Lazzarini, suas considerações finais. Feliz Natal para todos. Feliz Natal para todos, né? 9 horas e 53 minutos. Zé Jorge já fez o sorteio, saiu para o Bruno Ramos. Bruno Ramos ganhou o livro Encontro com Jesus, de Ivone do Amaral Pereira. Vai poder retirar o livro e degustar esse livro. Você vai fazer uma viagem no tempo a partir de terça-feira na Livraria Espírita Francisco Cerqueira. Agradecer a todos vocês que participaram aqui, não só do sorteio, mas tem muita gente que não liga, que não participa, encontra com a gente na rua, comenta depois do programa. É muito bacana, muito gostoso isso, ouvir. Você está andando na rua, Zé Jorge, a pessoa escutei o programa domingo, aquilo que falou foi tão bom, que o Zé Jorge falou, que a outra falou, que o outro falou, sabe? É muito gostoso, a pessoa te conta uma história do programa. Olha, é muito gostoso, é muito gratificante para a gente fazer esse programa aqui, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês. Eu fui fazer uma visita a tio Carlos, e aí a companheira da tia Elia falou assim, eu te conheço. Eu falei, da onde? Assim, eu te ouço falar na rádio toda vez que tu vai assim, lá. Eu falei, param na rua, às vezes, sou eu mesmo, lá da rádio. É isso aí. Bom, agradecendo a todos vocês. Quem não ganhou o prêmio material, Márcio? Ganhou, como o Bruno Ramos ganhou o livro Encontro com Jesus, ganhou o prêmio espiritual, que foram todos os ensinamentos hoje do Zé Jorge. Muito obrigado, Zé Jorge. Então, todos, um bom domingo e um Feliz Natal a todos vocês. Um abraço, tchau. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, que queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura,